Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você conhece a série de jogos Darksiders? Porque é disso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Darksiders. Cara, jogos que eu gosto muito. Gosto da série em si, mas que também foram motivos de grande tristeza da minha parte. Por quê? Darksiders foi um jogo que começou muito bem. Foi um jogo que, no Darksiders 1, muito bom. Darksiders 2 conseguiu também ser bem legal, pelo menos para mim, eu gostei bastante. Mas conforme ele foi seguindo, até no 2 já tiveram mais problemas. Foi um jogo completinho. Eu acredito que ele tem problemas, mas não são problemas muito grandes. O 2 teve problemas mais aparentes, no 3 também. E o Gênesis nem se fala. Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho esses problemas e o porquê, pelo menos na minha opinião, Darksiders teve um caminho que começou com possibilidades gigantescas e terminou com uma tristeza muito grande. Uma tristeza complicada. Principalmente para mim é ver como seguiu o jogo, sendo que eu gosto tanto dessa série. Mas vamos lá. Vamos começar pelo Darksiders 1. Darksiders 1, um jogo hack and slash, veio com uma proposta diferente das, da guerra, dos cavaleiros, do apocalipse e tudo mais. Ele trouxe um jogo simples, né? Que o hack and slash em si é um jogo que é mais simples ali da luta e tudo mais focado nisso. É um jogo muito confortável de jogar. Ele foi, né? E é ainda confortável de jogar. Veio com gráficos bonitos, uma jogabilidade legal, uma história interessante e personagens marcantes, que ele conseguiu trazer uma boa quantia, entre eles um principal, o próprio Guerra, que é o personagem mais marcante assim do jogo, tanto visualmente quanto você vê ele se desenvolvendo com o passar do jogo. Mas no Darksiders 1, ele tem problemas em si? Eu acredito que sim, mas é um problema bem simples, que eu acredito que foi mais um erro de mão deles, que poderia ter sido melhor colocado e encaixado no jogo, mas que não é necessariamente ruim. Eu só acho que poderia ser muito melhor implementado e que a implementação do jogo é ruinzinha, que é os upgrades das armas que o Guerra usa. A espada que ele usa, a foice que ele pode pegar, aquela manopla que ele também pode usar, elas upam conforme você mata inimigos. Você vai matando inimigos, eles vão dando meio que experiência para a arma, e aí ela upa e fica mais forte. Só que, conforme você vai passando o jogo, vai ficando muito demorado para você conseguir upar a arma. Onde eu não sei, eu não consigo garantir em que parte do jogo você conseguiria ter a arma no nível máximo se você não parasse para meio que farmar inimigos em algum local. E assim, é maçante no Darksiders 1 você ficar farmando. É maçante, não tem como escapar. Ele é um jogo que você quer sempre ir para frente, quer sempre seguir em frente no jogo e ficar voltando só para matar os inimigos, voltar para eles respawnarem, matar de novo e ficar fazendo isso,
Cara, não é divertido. Não é divertido. Então, eu acho que a maneira como foi colocado o upgrade das armas e tudo mais foi ruim. Mais valeria deixar como upgrades para você pegar no Vulgrim, ou simplesmente, depois que você derrota algum chefe, a arma evolui. Você coloca que a energia que ela puxou, todo o sangue que ela puxou do chefe e tudo mais, fez ela evoluir. Seria melhor, sabe? Tiraria o ponto de você, se quiser ter a arma upada antes do momento, você ter que ficar voltando e farmando. Eu acho que isso é um ponto ruim no primeiro jogo, realmente. E olha que o primeiro jogo, se pá, que é meu favorito, talvez. Eu fiquei entre o primeiro e o segundo, mas eu acho que eu prefiro o primeiro até. Mas vamos lá, esse é o problema que eu vi, tá? Cara, existem milhões de possibilidades de ter mais problemas no jogo, tá bom? É que esse é o que mais me incomodou no que eu pego, é o que me incomoda quando eu jogo. E que às vezes me faz até ficar meio sem vontade de jogar. Mas vamos lá, Darksiders 2. Cara, outro jogo que eu posso falar bem, eu joguei bastante Darksiders 2. Mas vamos lá. O 2, ele é legal, a ação dele é legal, você ter árvore de habilidades eu achei interessante, você ter as escolhas dos poderes que vai mudando dependendo da árvore de habilidade que você escolhe, é legal. Eles não deixam super complexo, ainda assim é um esquema bem simples. E assim, nesse ponto você olha pro jogo e fala, pô, que da hora, jogo completinho, né? Mas aí, conforme você joga, você vai encontrar o maior inimigo do jogo todo, que é a péssima maneira como eles fizeram o escalamento das armas. As armas do Darksiders 2, elas são esquisitíssimas, armadura e tudo mais. Por quê? Porque você troca de arma todo nível. Todo nível você está trocando seu armamento praticamente. Eles não deixaram tipo um gap muito legal. Mesmo às vezes você pegando uma arma que seria mais poderosa, que nem pelas cores dela, né? Que acho que é a cinza, a verde, a azul, roxo e laranjinha ou dourado, não sei. Pra mim é laranjinha. A laranjinha. Conforme você vai pegando elas, teoricamente, cada uma é mais forte uma que a outra, né? Conforme vai subindo o nível das cores. Mas, cara, às vezes você upa de nível, tá com uma arma roxa, você pega uma arma verde que é muito mais forte. E você tá só com um nível de diferença, sabe? E isso não é legal pro jogo. É muito mais interessante você ter uma troca muito mais espaçada de armamento para ter um negócio mais legal, porque é muito chato, cara, você upa e tem que trocar de arma. Upa, tem que trocar de arma, tem que trocar todas as peças de armaduras. Você vai ficar muito tempo no menu de troca de arma, isso é muito chato. Você tem que ficar fazendo isso. É uma repetição que vai te enchendo, sabe? E aí às vezes você tá com armaduras melhores, pelo menos eu fiz isso muito no meu jogo. Eu tinha armaduras melhores, coisas melhores, mas eu não trocava. Por quê? Porque era chato ficar trocando. Eu pegava armamentos melhores, mas eu não trocava do personagem, eu não mudava. Porque era chato toda hora ter que ficar entrando no menu para trocar. Eu só ficava trocando meu armamento quando eu via que estava muito mais complicado você continuar com o armamento na fase que você estava, sabe? Enfrentando os inimigos que você estava enfrentando. Aí eu pegava e trocava, porque senão não trocava. Vale muito mais a pena você pegar o jogo, por exemplo, ele tem as armas cinzas, acho que é verde, azul, roxo e dourado. Você deixar arma cinza e verde sendo muito mais dropado, muito mais normal, arma azul sendo um pouquinho mais raro, arma roxa sendo ainda mais raro e a lendária sendo muito rara. Só que você pega a arma verde, a diferença da arma verde para roxa é razoável. Da azul, da verde para azul é razoável, da azul para roxa é razoável e da roxa para dourada é bastante. Por quê? Porque aí você pegar uma arma azul,
ela vai te suprir por alguns níveis antes de você ter que trocar por outra verde que seja melhor. Se você conseguir uma roxa, ela vai te suprir por muitos níveis, até você ter que trocar por uma azul ou uma verde melhor. E a dourada é aquela arma absurda que você vai ficar por um bom tempo. Teoricamente, no Darksiders 2, a arma lendária, que é a dourada, ela sim é boa para te manter no jogo. Por quê? Porque você pode upar o poder dela usando outras armas. Você meio que sacrifica armas para deixar a dourada mais forte. E isso é interessante, porque isso realmente vai deixar ela com mais níveis ali para você poder usar. E realmente acontece. Só que o grande acaso é as armas douradas dropam a cada solstício no jogo, cara. Você vai passar muito tempo até dropar. Por exemplo, quando eu fui jogar, eu dropei uma arma lendária no jogo inteiro. E depois, quando eu fui zerar a segunda vez no New Game Plus, eu dropei duas no jogo todo. Então, cara, olha isso. É realmente uma arma boa, uma arma que pode suprir, porque você pode dar uma upada nela, mas você vai conseguir ela muito casualmente. É completamente casual você pegar ela. Você não pode contar, você não pode pegar e falar, não, vou pegar aqui porque eu vou farmar uma arma lendária. Não, é aleatório. Não tem, existem drops fixos de chefes e coisas do tipo. Mas que eu me lembro, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado vocês podem me falar. Que eu lembro não tinha nenhum chefe que dropava fixamente uma arma lendária. Coisa que seria interessante, porque pelo menos se um chefe dropasse uma arma lendária, você teria um meio de ter essas armas fortes. Porque os chefes, se eu não me engano, eles dropam arma roxa todos. Armas roxas especiais, né? Mas ainda armas roxas. Então eu acho muito complicado esse esquema do Dark Souls não, do Darksiders 2. Mas ele ainda é um jogo muito legal. É chato esse ponto, mas é legal. Teria que ser muito bem balanceado. Eu não sei dizer que eu não cheguei a jogar a Definitive Edition. Eu joguei a versão padrão. Eu tenho a Definitive Edition na Steam, mas eu ouvi tanta gente falando mal de como tá otimizada essa Definitive Edition que eu nem me empolgou para eu jogar, então eu acabei não pegando. Mas na versão base do jogo era muito complicado esse negócio das armas. Agora vamos passar para os dois jogos que eu não tenho muito o que dizer, principalmente porque eu não cheguei a zerar nenhum dos dois, porque sinceramente eles me desmotivaram muito antes de eu zerar. Vamos pro 3. Darksiders 3. Trazendo ali uma história, trazendo um problema que eu vejo que, cara, a Fúria, pra mim, o design da Fúria se assemelha muito ao do Guerra. É muito semelhante e isso me incomoda porque pra mim cada um dos cavaleiros tinha que ser muito diferente. Cada um tinha que ter um estilo próprio. Tanto que o Guerra é muito diferente do Morte e o Peste é muito diferente dos dois. Então eu imaginei que a Fúria também seria bem diferente, seria bem original o design dela. Mas pelo menos pra mim parece muito com o design do Guerra. Então eu fiquei meio assim já quando saiu, porque a imagem que eu tinha do que seria essa personagem e tudo mais era uma coisa bem diferente. Eu tinha uma ideia diferente da personagem e ela ser igual ali ao Guerra não colou muito pra mim. Pra mim eu acho que deviam ter dado um design bem original e bem legal pra ela, pra diferenciar ela dos irmãos e dar uma originalidade legal pra ela. Eu acho que seria mais interessante nesse quesito visual. O jogo, quando eu vi que ele tinha pegado meio que a ideia de Dark Souls, a ideia dos jogos Souls, eu fiquei meio neutro, não me deu vontade de jogar, mas também eu não achei que o jogo seria ruim. Então, beleza. Eu vi depois algumas análises falando que
A Fúria, a personagem da Fúria no início, ela começa bem chatinha, mas ela melhora muito no final, coisa que é verdade, eu cheguei a pegar coisas contando a história e tudo mais antes de eu conseguir jogar o jogo em si, então eu já sabia a história do jogo. E realmente, a Fúria melhora muito como personagem, e isso é muito legal. Ela fica uma personagem legal no final. Então, cara, ótimo, maravilha. Na história ficou legal. Aí eu fui e pude jogar não há muito tempo atrás, na verdade há relativamente pouco tempo atrás, alguns meses atrás, eu joguei. E assim, eu comecei o jogo, cara, muito legal. Achei ali jogando, enfrentando os inimigos, achei legal. Só que a partir de certo ponto do jogo, pior que eu não vou lembrar exatamente o ponto específico. Sei que cara, tem uma parte do jogo que você segue e começa a surgir inimigos extremamente tanques, inimigos que te dão um dano ridículo de alto, inimigos que começou a ser meio esquisito, porque os seus inimigos passaram de inimigos mais tranquilos, dão um dano legal, que você tem que tomar cuidado, mas também recebe um dano que é legal, o do dano que você dá. E aí passaram meio que de forma repentina para inimigos muito tanques, que dão muito dano. E aí eu seguindo, os chefes começaram a ficar tancudos e o dano deles começou a ficar muito alto. E teve uma das chefes, eu não vou lembrar o nome dela exatamente, mas é uma chefe que você enfrenta, aí a partir, acho que você, não lembro se era a partir da metade do HP dela, ou a partir, ou em um segundo HP, eu acho que é da metade do HP, tenho quase certeza. Ela pega e chama um outro chefe para lutar, só que qual que é o problema? Essa chefe me dava Ikashi com 3 ataques. 2, 3 ataques. E o que ela chama para ajudar também me dava IK em 2, 3 ataques. E assim, os dois chefes são extremamente tanques. E eu fui ver vídeos para ver, né, necessariamente como derrota, e simplesmente o chefe se baseia em você pegar ter decorado o timing dele para você esquivar de um ataque específico e dar tipo uns 2, 3 ataques. Aí você espera, esquiva, dá 2, 3 ataques. Espera, esquiva, dá 2, 3 ataques. Tudo bem, eu entendo que a ideia Souls é assim também, de você se acostumar com o chefe para dar os ataques e tal. Só que, mano, com um chefe tão tanque, em um jogo que, mesmo que ele seja baseado nos jogos Souls, ele ainda é um jogo com muito mais ação. Cara, isso quebrou tanto minhas pernas nesse ponto do jogo, me deixou tão sem vontade, me tirou toda a vontade que eu tinha para jogar o jogo. Eu não achei que o jogo estava sendo difícil de uma maneira legal, como acontece nos jogos Souls, em Elden Ring, que é quando o jogo te desafia, mas sim quando o jogo ele parece estar querendo te sacanear. E isso realmente ficou parecendo no Darksiders. E é muito triste isso, porque o jogo estava legal. Só que isso acontece. E agora, tanto que eu nem zerei o 3. Agora no Genesis. Cara, o Genesis tinha o personagem que eu mais queria jogar, que era o Pest. Eu queria muito jogar com ele. Era o personagem que eu mais tinha curiosidade. Para mim, era visível que o jogo dele seria um jogo FPS, mais puxado para um FPS de terceira pessoa. Eu tava crente que ia ser uma coisa semelhante, porque o personagem usa arma. E aí quando eu vi que seria um jogo meio que da mesma forma do Diablo e tudo mais, eu já fiquei meio triste, não vou mentir. E aí, quando o jogo saiu, eu não cheguei a jogar, né? Esperei para conseguir jogar, mas peguei e consegui de fato jogar o jogo. E eu posso afirmar que eu tive talvez a maior decepção
com ele. Bugs constantes, problemas de design de tela constantes. Mesmo que o jogo em si, a gameplay, a ação seja divertida, a quantidade de problema e de frustração que o jogo vai te dar é absurdo. E eu falo, sabe por que eu digo isso? Porque eu não joguei o jogo só uma vez. Eu joguei, eu me diverti eu me diverti muito na arena do jogo. O jogo tem uma arena que é simplesmente luta, 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 luta atrás de luta. Essa parte é divertida, jogar a arena. Que eu jogava pra ficar farmando algumas coisas lá do jogo. Achei divertido. O esquema de nível do jogo, eu achei que ele podia ser melhor. Eles podiam mesclar o esquema das gemas dos monstros que você vai pegando com o nível do personagem que você poderia ir upando. Mas tudo bem. Não é tipo o ponto principal. Eles conseguiram fazer algo interessante, que eu achei interessante pelo menos. Mas problemas no design de tela, problemas de bugs, o momento de plataforma do jogo é péssimo, é triste, é horrível a plataforma do jogo, de você ficar indo de plataforma para outra, é horrível. E isso tudo que eu falei, que é design de tela ruim, bugs constantes, isso é tudo que você vai ter no jogo da arena para fora. Nos chefes principais, eu imagino que todos devam ser interessantes. Os que eu enfrentei foram interessantes. Imagino que os outros também sejam legais. Mas o problema é que as telas que você passa até chegar nesses chefes são extremamente chatas, frustrantes e maçantes. E isso é extremamente triste. Principalmente que esse era o jogo que eu mais tinha vontade de jogar. E aí eu tentei jogar, tive todos esses problemas, desinstalei, tentei jogar de novo, não consegui, desinstalei, tentei de novo, eu devo ter tentado jogar e desinstalado, voltar desinstalado, mais de 6 vezes. Porque eu queria muito jogar o jogo. Porque o personagem que eu mais queria jogar estava lá. A história dele estava lá. Mas o jogo parece que não quer ser jogado. O jogo parece que ele não quer, ele só lançou, ele está lá. Os bugs não vão ser consertados, os problemas não vão ser resolvidos. O jogo não quer ser jogado. Ele não quer. E isso é muito triste. Muito, muito triste. E é por isso, cara. A série de Darksiders começou muito bem. Foi seguindo e acabando tendo mais problemas a cada jogo que passou. Terminou no Genesis, praticamente. Não sei se vai ter mais jogos. O Genesis foi ruim, muito ruim. Podia ser muito bom, mas foi ruim. E é isso. Foi assim que terminou. Eu fico muito triste. Gostava muito dos jogos do Darksiders. Tinha 1 milhão de teorias de como os jogos iriam seguir. A dinâmica de cada jogo, o que cada jogo iria apresentar. Nesse aspecto eu mais me decepcionei que qualquer outra coisa. Mas é isso. Pelo menos o primeiro e o segundo jogo são divertidos de jogar. Então eu ainda vira e mexe, eu jogo eles de novo. Mas bom, é isso que eu queria falar hoje. É sobre isso. Se você tem alguma coisa a comentar e tudo mais, a me corrigir, a trazer a sua opinião sobre os jogos, pode colocar nos comentários. Eles estão abertos, eu quero ver, né, opiniões diversas sobre os jogos. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal. Se você gostou muito, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, comenta alguma coisa, que esse tipo de coisa aumenta meu engajamento e isso é um incentivo muito grande para eu trazer vídeos com mais qualidade ou até mais vídeos para vocês. Mas bom, agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.